Olá, bom dia, uma ótima sexta. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Propaganda da campanha eleitoral 2024 começa hoje em todo o país. Conheça as denominações de ruas aprovadas na sessão ordinária do dia 13. Rede Estadual de São Paulo cai no ranking de qualidade da educação. Senado quer exame psicotécnico em toda a renovação de CNH. Governo e indústria da saúde anunciam mais de 57 bilhões em investimentos. Concurso Nacional Unificado. Provas devem ser aplicadas neste final de semana. Você confere também tudo o que foi destaque durante a semana. Essas e mais notícias no Boletim Câmara, que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila, viu? Poucos veículos na estrada. A visibilidade é boa também. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento, mas o volume de veículos já é um pouco maior, principalmente na chegada à cidade litorânea. Então, atenção do motorista, principalmente no trecho de serra, e lembrar de jamais ultrapassar nos locais proibidos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão na altura de São José dos Campos. 2 deles no bairro Vista Verde e outro em Eugênio de Melo, em razão do excesso de veículos na pista. Já na altura do Jardim das Indústrias, no quilômetro 154 aproximadamente, o congestionamento se dá em razão de obras na pista. O trânsito fica impedido na faixa da direita e flui pela esquerda. Atenção do motorista nesses trechos, é importante reduzir a velocidade para evitar acidentes. Nós temos imagens também da rodovia Presidente Dutra. Desse exato momento, esse é o trecho de Taubaté. Então a gente consegue observar que já tem um volume grande ali de veículos transitando, porém o fluxo segue normalmente, o trânsito está livre, sem congestionamento. Essas informações e as imagens são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E a partir de hoje, a Justiça Eleitoral permite a propaganda dos candidatos a vereador e a prefeito nas ruas e também na internet. Para quem abriu as redes sociais hoje pela manhã, já deve ter percebido que a abordagem dos candidatos já é um pouco diferente. O calendário eleitoral é assunto da matéria do repórter Lincoln Santiago. 16 de agosto, sexta-feira, dia em que já é possível conhecer oficialmente os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de Taubaté. Isso porque terminou ontem o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações registrarem as candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral. A partir de hoje, os candidatos, os partidos, as federações e as coligações podem usar alto-falantes ou amplificadores de som entre 8 horas da manhã e 10 horas da noite, realizar comícios, distribuir material gráfico, participar de caminhadas e carreatas. Com relação à internet, é permitida até 4 de outubro a divulgação paga na imprensa escrita de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, conforme as regras estabelecidas na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, além da circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Já a propaganda eleitoral gratuita nos rádios e TVs está programada para ter início daqui a 2 semanas, no dia 30 de agosto. E para coibir abusos, este ano tem uma novidade. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Esse sistema pode ser usado para a apresentação de denúncias de fatos inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao processo eleitoral. Uma equipe do TSE vai estudar esses alertas. Em caso da denúncia ter procedência, o tribunal pode adicionar dados de contexto, como, por exemplo, matérias de checagem de fatos ou notas de esclarecimento oficiais,
que permitam evidenciar falsidades de conteúdo ou fora de contexto. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E por falar em eleições, a TV Câmara Taubaté vai realizar o tradicional debate com os candidatos a prefeito e já tem data marcada, viu? Vai ser no dia 19 de setembro, além de entrevistas individuais com os concorrentes. Então, fique ligado na programação para conferir e comparar as propostas de todos os candidatos. Somente assim nós podemos fazer uma escolha consciente para os próximos 4 anos da nossa cidade. Afinal, cada voto importa. E ainda repercutimos a sessão ordinária desta semana. 2 propostas foram aprovadas pelos vereadores no dia 13 para denominar ruas no município. Confira na matéria da nossa estagiária Ariane Viana. 2 projetos de lei foram aprovados na sessão dessa semana para dar nome a ruas da cidade. O vereador Richardson da Padaria é autor do projeto que denomina Hernani Miranda a Rua 4, do loteamento Jardim Belleville. Hernani nasceu em Mogi Mirim no ano de 1941 e, a partir dos 3 anos, passou a morar em Taubaté. Como gostava de futebol, aos 12 anos começou a jogar pelo time Clube Atlético Cetense. Depois jogou em outros times disputando o campeonato estadual pelo Senac. E chegou a ser convidado a fazer um teste no São Paulo Futebol Clube. Seu primeiro emprego foi aos 14 anos de idade na Companhia Taubaté Industrial, CTI, e depois trabalhou na Casa Manara. Formado em contabilidade pela Escola do Comércio, iniciou um emprego no Banco América, mais tarde incorporado ao Itaú. E dali trabalhou na Ford e Daruma. Foi sócio e frequentador do Esporte Clube Taubaté, ao lado da família. Faleceu em 2018. O outro projeto foi apresentado pelo vereador Marcelo Macedo e denomina Darlan Toshio Shibata Rua 5, localizada no loteamento residencial Ecovila. Darlan é taubatiano nascido em 1976. Frequentou a Escola Estadão e era envolvido em diversas organizações e grupos comunitários. Ao lado de sua família, o comerciante foi um membro dedicado da família Moares, Companhia de Taubaté e da equipe Vale Trilhas, contribuindo para a preservação e celebração das raízes culturais da região. Faleceu em 2023. Esses 2 projetos que a Ariane explicou para a gente retornam para votação em segundo turno na próxima semana. Depois disso, seguem para a sanção do prefeito para que se tornem leis. Obrigada, Ariane. E ontem o plenário foi palco de uma homenagem para os advogados em comemoração a 11 de agosto, que é a data em que se comemora o dia desse profissional. A repórter Tânia Vinhas conversou com o vereador Marcelo Macedo, que comentou sobre a solenidade. Vereador, estamos aqui na comemoração do Dia do Advogado, que foi dia 11, né? Mas a celebração é hoje. É sua 3ª vez como orador. Tem um pouquinho aí de causa própria, né? Que é advogado. Conta um pouco pra gente a honra de comentar a importância desse profissional para a sociedade. Boa tarde a todos. Realmente é uma honra, né? O 3º ano consecutivo, eu sou convidado a ser o orador aí da turma, vamos dizer assim, né? E é um orgulho, porque é uma profissão sem a qual não se faz justiça nesse país, né? Mas tem todo um discurso, né, que está preparado. Eu já consegui dar uma olhadinha nesse discurso, fala um pouquinho da vida de cada um. Então antecipa pra gente quem são os nossos homenageados hoje e por que eles estão recebendo essa honraria. Tem todo um discurso e nesse sentido quero agradecer a minha assessoria que sempre nos ajuda a elaborar. E os homenageados são pessoas que se destacaram durante toda a sua vida e como exemplo, vou dar o exemplo do Dr. Cunha, né, que foi uma pessoa que meu pai trabalhou com ele. Hoje é advogado, mas foi sargento da PM, foi escrivão de polícia, delegado de polícia e hoje é advogado, assim como a nossa homenageada, que fizeram toda a diferença durante sua trajetória aí como profissionais. Como vereador e como advogado, quais são os maiores desafios da profissão hoje em dia? Toda profissão tem seu desafio, mas para os advogados, o que está atrapalhando, o que está sendo bom hoje em dia? O advogado ele tem um desafio a cada dia, né, de fazer cumprir a lei, de se fazer justiça, cumprir a justiça e levar para as pessoas que o procuram, que necessitam tranquilidade, transparência nas suas ações, esclarecimento, porque o advogado ele atua em todas as áreas, né, família,
empresarial, criminal, civil, trabalhista. Então, o advogado é a pessoa que às vezes é conselheiro, é amigo, é psicólogo, né? E faz toda a diferença na vida das pessoas. Exatamente, então essa é mais uma das homenagens que a Câmara faz aqui. Desejo também um feliz dia do advogado para quem está nos assistindo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Parabéns a todos os advogados. Obrigada ao vereador Marcelo Macedo pela entrevista, pela disponibilidade. E essa solenidade foi instituída por meio do decreto legislativo em 2005, de autoria do então vereador Chico Saad. Tânia, obrigada pelas informações. E se você que está nos acompanhando quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É esse número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, mandar fotos também da nossa cidade, mandar a sua foto acompanhando o Boletim Câmara e também a sua mensagem para nós. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: com 5.365 candidatos, Vale dá largada à campanha eleitoral. Desse total, 143 concorrem ao cargo de prefeito e o mesmo número a vice-prefeito. E são quase 2 milhões de eleitores. Taubaté é o segundo maior colégio eleitoral do Vale, ficando atrás somente de São José dos Campos. G1 traz como manchete: Receita Federal fará leilão de celulares, câmeras e videogames com lances a partir de R$10 em Taubaté. As propostas serão recebidas entre os dias 22 e 26 de agosto. O leilão será feito pela Receita Federal de São Paulo, mas alguns lotes estão em Taubaté e podem ser visitados. Portal da Universidade de Taubaté traz como destaque: Unital tem programação especial em celebração ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico. O Revendo Taubaté integra a programação de hoje, às 16h, com a exibição de estreia da nova temporada do projeto documental. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: Nota Fiscal Paulista libera mais de R$38 milhões em créditos nesta sexta-feira. Valor é referente às compras realizadas em abril de 2024. Cerca de 15 milhões de consumidores têm direito a receber. E segundo dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o estado de São Paulo não está muito bem quando o assunto é qualidade da educação. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações para a gente. Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio oferecidos pelo Estado de São Paulo caíram no ranking de qualidade da educação do IDEB. Os dados foram divulgados no dia 14. Em 2019, o ensino nos primeiros anos do fundamental em São Paulo, do primeiro ao quinto ano, ocupava o segundo lugar na lista nacional. Em 2023, passou para o sexto lugar. A nota da rede paulista ficou em 6,2. A liderança ficou com o Ceará, que obteve pontuação de 7,7. Nos anos finais do fundamental, do sexto ao nono ano, o estado de São Paulo era o líder em 2019 e agora caiu para o sexto lugar também, com 5,1. Quanto ao ensino médio, já estávamos em quinto lugar em 2019, com 4,3 pontos. E agora passamos para a oitava posição. Goiás é a primeira posição nesses dois casos. Em Taubaté, em específico, o índice foi de 4,5 no ensino médio na avaliação do ano passado, além de 6,1 nos anos iniciais e 5,2 nos anos finais do ensino fundamental. O governo Tarcísio de Freitas diz que não houve muita surpresa nesses resultados, pois eles reforçam o diagnóstico prévio que já havia apontado uma defasagem na aprendizagem. A Secretaria de Educação garante que medidas de melhorias já estão sendo adotadas. Um dos motivos para esse declínio foi a pandemia de Covid-19 e a necessidade do ensino remoto, que desviou a curva de evolução.
esperamos que o próximo índice seja melhor, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. O IDEB é o principal instrumento de monitoramento da qualidade da educação básica do país. Ele reúne dados sobre o índice de aprovação e também de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Obrigada pelas informações, Tânia. E como você, telespectador, já sabe, sexta-feira é dia da gente rever o que foi destaque aqui no Boletim Câmara durante a semana. A gente começa trazendo recortes de segunda-feira, quando a doutora Susan Matsuzaki, que é médica pediatra, falou sobre doenças respiratórias e os cuidados com as crianças nesse período de inverno. A síndrome respiratória aguda grave é uma síndrome que é uma resposta inflamatória muito alta, intensa, frente a infecções, principalmente virais. Como o vírus respiratório, principalmente a influenza, ele é sazonal, ele começa no outono, pega o inverno, por isso que agora realmente aumenta muito a incidência, o caso. E já desde o Covid a gente já vem tido esse aumento dessa síndrome e ainda persiste. Mesmo hoje o Covid sendo em torno de 15% a 30% das infecções, a grande maioria acontece pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe. E aí, por isso, essa maior incidência agora nesse período de outono e inverno. A gripe em si, ela é muito mais grave em crianças menores que 2 anos e acima de 65. Mas essa síndrome realmente acaba pegando os mais pequenos, porque a estrutura imunológica de uma criança pequena, ela ainda não é tão forte, né? Não é tão ainda completa, digamos assim. Então, por isso que acaba fazendo essa resposta inflamatória alta. E aí a gente tem muita criança internada, criança precisando de UTI, respiradores, etc., por conta disso. Na terça-feira, o repórter Lucas Levin entrevistou o vereador João Henrique Dentinho e falou um pouco sobre a importância da solenidade do Dia do Garçom, que acontece anualmente aqui na Câmara. São vários profissionais que nos, abre aspas, nos alimentam no dia a dia através do seu belo trabalho, como um garçom num restaurante, como um garçom em um bar e até mesmo numa festa de aniversário. Nada mais justo do que esse reconhecimento da Câmara Municipal para esses profissionais que tanto elevam o nome e o trabalho da nossa cidade, fazendo bem o seu trabalho. Eu costumo brincar assim, se o restaurante tem sucesso, 50% do sucesso está no bom atendimento e passa por esses profissionais que atendem bem. E ainda na terça-feira, a vereadora Thalita Cadeirante participou com a gente aqui do Boletim Câmara e explicou pontos da ordem do dia da sessão ordinária de número 145. Esse crédito especial para a Lei Paulo Gustavo, que é o item 2 da nossa pauta de hoje, seriam recursos para serem aplicados ainda esse ano? Seriam para projetos que já estão em andamento desse ano e projetos também para o próximo ano, né? De projetos que foram inscritos no concurso da Lei do Paulo Gustavo e que vão ser contemplados com esse recurso. Na quarta-feira, foi a vez do advogado Bruno Boller falar sobre os perigos e boas práticas no uso das redes sociais. Existem grupos aí em que as pessoas trocam indicações de prestadores de serviço, de comércios, e geralmente as pessoas emitem a opinião delas com relação a esses serviços. Até que ponto a gente pode ser verdadeiro quando você enfrentou algum tipo de problema? Ao falar mal, ao reclamar, ao expor uma situação que de fato aconteceu, mas ali você está, de certa forma, falando mal daquele prestador de serviço ou daquele comércio. Hoje é muito comum. A pessoa, ao invés de tentar resolver o problema, prefere na rede social xingar o prestador que não respondeu àquela expectativa. Então, assim, você até pode narrar a sua experiência, desde que você tire o sentimento de frustração, de raiva que você ficou. Então, você pode até apontar que você contratou determinado prestador e ele não atendeu o prazo, ele não usou o material adequado e ponto.
A partir do momento que você torna esse comentário ofensivo, você pode responder por aquilo. Então, assim, pode ser verdadeiro? Pode. Pode narrar uma experiência? Pode. Mas você precisa tomar os cuidados necessários com as palavras que você vai usar. Porque aquilo na rede social ou em qualquer outra situação na internet, vai ter alguém que vai republicar, vai ter alguém que vai encaminhar, terão curtidas naquele comentário. E aquilo vai se proliferar, expondo negativamente por um erro, talvez, que possa ter acontecido do prestador e não seja para tudo aquilo. E já em clima de eleições, na quinta-feira nós conversamos com Felipe Pitina, que falou sobre o trabalho de mesário. É um trabalho totalmente voluntário e que é bastante importante nas eleições. Confira. Você compartilhou com a gente aí uma situação inusitada de um eleitor que chegou alcoolizado. Tem alguma outra situação inusitada que você possa compartilhar aqui com a gente? Olha, tem várias. Na eleição municipal, que é o que acontece esse ano, os ânimos eles são muito mais aflorados. Então, o que a gente percebe é que o pessoal que é cabo eleitoral, que é candidato ali, que é fiscal de partido, eles fazem uma espécie de teste de paciência com a gente nas primeiras horas do processo eleitoral. Então, das 8 até umas 10h30, 11 horas, assim, o cara chega, ele quer cismar com qualquer coisa, você pega... porque eu sou fiscal e quero entrar para fiscalizar. Ok, tem uma pessoa votando ali, você pode entrar. Você está me impedindo de entrar. Então, sempre tem esses melindres ali que a gente vai lidando e tem que ser com muita calma também para não gerar nenhum confronto. Quando acontece alguma situação que é muito exagerada, a gente chama ou o presidente da sessão que está acontecendo ali, ou a gente chama um juiz eleitoral, daí sim, se necessário, vem a força policial, mas normalmente a gente resolve ali conversando. E o local onde eu trabalho, as pessoas são mais velhas e a gente conhece muitas delas. Então, salvo um ou outro que é um desconhecido e chega para causar, normalmente tudo se resolve bem na conversa. E ainda na quinta-feira, o Miguel Cáter trouxe tudo que foi destaque na rodada do Campeonato Amador aqui da cidade de Taubaté. Conta pra gente aí os resultados dos jogos que foram da segunda divisão nesse final de semana, Essa semana nós tivemos os jogos apenas da segunda divisão, tivemos a 9ª rodada, Ana, uma vez que não teve a rodada, aliás, não é nem rodada, o jogo de volta das quartas de final da primeira por causa do Dia dos Pais. E aí ficou definido as 8ª de final da segunda divisão com os seguintes jogos. O 13 de maio pega o Parque Urupês, o Rodoviário pega a Gurilândia, Rodoviário Cidade Jardim, que é de lá também, mas é outro time, pega o Juventus, Estoril City pega o Flamenguinho, a Vila Nogueira pega o Parque Aeroporto, o Interzurk pega o Unidos do Marlene Miranda, Belém e Unidos da Vila, e o Brooklyn encara o líder do seu grupo na primeira fase, o Nova América, o tradicional Gena. Então, só ressaltando que esse jogo também não é agora dia 18, é no dia 25, né, uma vez que nós vamos ter neste domingo, dia 18, a volta da primeirona, com o jogo de volta das quartas de final. E aí sim nós teremos a definição dos semifinalistas. Vou contar para você quem vem com vantagem. No jogo de volta, o Unidos do São Gonçalo vai encarar o Água Quente, desta vez jogando em casa, né? Já que o Unidos do São Gonçalo, se acompanha aí na tela, foi detentor da melhor campanha na primeira fase. E o primeiro jogo já ganhou fora de casa por 2-1. Ou seja, o favoritismo aí sem hipocrisia total para o Unidos do São Gonçalo. Daí teremos Mourisco e Vila São José. O Mourisco também venceu o Vila São José lá no Amaury Fonseca Braga. Agora joga nos seus domínios com essa vantagem. Tem União Operária e Parque São Luís. União recebendo o Parque São Luís nesse jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1, está totalmente em aberto. E Vila São Geraldo e Ipanema. O primeiro jogo também lá no Ipanema foi 0-0, também totalmente em aberto. Então, esses jogos, Ana, acontecem nesse próximo domingo, às 10, como dizia um amigo meu, impreterivelmente 10 e pouco. Começa o jogo
E você acompanha Unidos do São Gonçalo e Água Quente aqui na TV Câmara. A partir das 10 horas já deve estar a transmissão ao vivo para você em parceria com a NET Sports. Não perca Unidos do São Gonçalo e Água Quente ao vivo aqui no canal 4.2 da TV Câmara. E com a justificativa de diminuir o número de acidentes de trânsito, o Senado deu andamento ao projeto de lei que altera o Código Brasileiro aqui de Trânsito e passa a exigir o exame psicotécnico completo em todas as renovações da CNH. Vamos conferir as informações com Lucas Levin. Atualmente, o exame psicotécnico só é feito nos processos de obtenção da primeira habilitação. Depois, nos processos de renovação do documento, são exigidos apenas o exame médico e o pagamento das taxas. Somente quem usa o veículo para atividade remunerada passa pelo teste mais de uma vez. Autor da proposta, o senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre, do União Brasil, afirmou que o motorista pode mudar psicologicamente ao longo da vida e que as motivações são embasadas na segurança no trânsito. O projeto tramita em caráter conclusivo e agora será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Será que vem mudança por aí? Atualmente, somente os motoristas que exercem atividade remunerada precisam fazer essa avaliação psicológica sempre que eles forem renovar a CNH, né? Independentemente da data da primeira habilitação, que é a permissão para dirigir. Obrigada, Lucas. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Sexta-feira, Taubaté deverá ter um dia ensolarado e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 11 e 29 graus. Os ventos podem chegar a 12 km por hora e a umidade do ar a 34%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h46 da tarde. Os dados são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E hoje o dia já começou bem mais quente, né? E para quem estava cansado do frio ou não gosta muito desse clima mais ameno, é hora de aproveitar esses dias de veranico. Afinal, é um inverno com temperaturas aí de aproximadamente 30 graus. Bastante quente. O governo federal e empresas da indústria da saúde anunciaram investimentos conjuntos para elevar principalmente a produção de medicamentos. A repórter Tânia Vinhas traz as informações divulgadas pela Agência Brasil. Quem nunca ouviu que estava faltando algum remédio na região, que o novo lote da vacina estava atrasado ou que certo produto ficou mais caro na farmácia porque algo estava acontecendo do outro lado do mundo? Isso ocorre principalmente porque a área da saúde do Brasil ainda depende muito da importação. Mas o governo federal anunciou que vai mudar essa realidade. Junto com empresas do Complexo Econômico Industrial, o governo anunciou várias metas para os próximos anos. E a principal é aumentar a produção nacional na área de medicamentos e produtos da saúde. Atualmente, o país consegue produzir 45% desses produtos. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o objetivo é chegar a 50% em 2026 e 70% em 2033. Já em relação aos investimentos, a indústria da saúde conta com financiamento público de 16,4 bilhões de reais, segundo o governo. São 8,9 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento Saúde, 4 bilhões do BNDES e 3,5 bilhões da financiadora de estudos e projetos. A esse volume, somam-se 39 bilhões e meio de reais em investimentos privados, que incluem empresas da indústria médica e farmacêutica. Boa parte desse valor irá financiar novas plantas industriais e ampliações de fábricas de insumos. O setor de saúde representa cerca de 9% do produto interno bruto do país. Segundo Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, isso é pouco, já que o país importa 17 bilhões de reais
e só exporta 2,5 bilhões. Se o setor for fortalecido, a nação economiza divisas, gera emprego, cria mais competitividade e pode exportar mais. Para Anísia Trindade, ministra da Saúde, um dos impulsos para novos investimentos deve ser a reforma tributária, que pode estabelecer 100% de desoneração nas compras públicas na área da saúde e reduzir 60% da alíquota básica na área de medicamentos. Se tudo der certo, o consumidor final agradece. Volto com vocês. Esse investimento, que a Tânia trouxe as informações para a gente, faz parte da política Nova Indústria Brasil, que foi dividida em 6 missões estratégicas. A missão 1 foca na agroindústria, a 2 na saúde, a 3 na infraestrutura, a 4 na transformação digital, a 5 na transição ecológica e, por fim, a 6 na indústria de defesa. E acontece no próximo dia 18 o concurso nacional unificado, o chamado Enem dos concursos públicos. Uma oportunidade para quem busca aí uma chance no mercado de trabalho. Mas a maioria dos candidatos ainda não conferiu o local da prova, que acontece no domingo. Vamos com o repórter Lucas Levin, que tem as informações para nós sobre esse assunto. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que apenas 35% dos inscritos no concurso nacional unificado acessaram o cartão de confirmação de inscrição. Mais de 2 milhões de candidatos estão inscritos no concurso para fazer as provas em 2 turnos no próximo domingo, dia 18 de agosto. Em nota, o Ministério recomendou aos candidatos que acessem com antecedência o cartão de confirmação para conferir o local de prova. Em razão do adiamento do concurso, alguns locais podem ter mudado. Aqui na região, as cidades que sediarão as provas são Jacareí, São José dos Campos e Caçapava. Os portões dos locais de prova serão abertos às 7h30 e fecharão às 8h30 da manhã no período matutino, e no período vespertino abrem às 13h e fecham às 14 horas. Os editais do concurso autorizam o uso de documentos digitais para identificação pessoal, que incluem o e-título, CNH digital e o RG digital. Esses devem ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou pela carteira de documentos digitais do gov.br. Por causa do longo período de duração das provas, nos turnos matutino e vespertino, é permitido que os candidatos levem alimento e água. As embalagens dos alimentos devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes. Obrigada, Lucas, pelas informações. E, de acordo com o cronograma do processo seletivo, os cadernos de prova já estarão disponíveis a partir das 9 horas da noite, no mesmo dia da aplicação das provas. No dia 20 de agosto, vai ser feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas. E o resultado final vai ser divulgado em 21 de novembro. Ainda de acordo com o cronograma, o próximo ano já vai começar aí com notícia boa para os aprovados, viu? Isso porque as convocações já devem começar em janeiro. Boa sorte para todos. E a Embraer anunciou o lançamento do seu primeiro navio de guerra, a Fragata Tamandaré. Ele será integrado à frota da Marinha do Brasil nos próximos anos. O programa Fragatas Classe Tamandaré é uma parceria entre a Marinha e o consórcio Águas Azuis. O acordo é fabricar mais 3 navios do tipo. A construção dessas fragatas começou em setembro de 2022 em Itajaí e o Tamandaré deve ser entregue oficialmente em 2025. As outras, batizadas de Jerônimo Albuquerque, Cunha Moreira e Marise Barros, serão entregues progressivamente até 2028. Essas embarcações vão substituir navios com mais de 40 anos de operação e serão fundamentais para a proteção das águas brasileiras. As empresas envolvidas também pensam em construir navios desse tipo para outros países. No evento de lançamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a importância dos investimentos em defesa e tecnologia para assegurar a soberania do país, além do benefício da criação de 8.000 empregos diretos e indiretos e também o aumento da arrecadação fiscal. O
final de semana está chegando e você, querendo saber o que tem de bom para fazer? Então confira agora a nossa agenda cultural. Voltamos com mais conteúdos da Agenda Cultural para você programar o seu final de semana. Começamos com dicas para você que ainda não sabe o que fazer com a criançada. Nessa sexta-feira, no Museu da Imagem e do Som de Taubaté, o MISTAL, acontece a exibição do Pergaminho Vermelho, primeira animação nacional a entrar no catálogo do Disney+. O filme conta a história de Nina, uma garota que encontra um misterioso pergaminho que a leva a Telurian, um mundo mágico habitado por criaturas mitológicas. A sessão de classificação livre começa às 2h da tarde e a entrada é gratuita. Agora, para quem prefere os palcos, no sábado, às 4h da tarde, o Teatro Metrópole apresenta a peça infantil O Menino que Fala com o Vento. Os ingressos são limitados, então, para você não ficar de fora dessa, é só acessar taubaté.sp.gov.br. Ainda no clima de Olimpíadas, o Sesc Taubaté oferece neste domingo o circuito de ginástica, misturando equipamentos como trampolim acrobático, air track e slackline. A atividade é aberta para todos e não requer inscrição. No mesmo dia, acontece a feira de troca de mudas para incentivar o plantio e cultivo de espécies nativas. A atividade é gratuita, mas precisa de inscrição pelo portal sescsp.org.br. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Até mais. Obrigada, Isabela, pelas informações. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a cena cultural de Taubaté. Na nossa entrevista do dia, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o produtor de cinema e de música, Gui Alves. Gui, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a cultura e arte aqui de Taubaté. Vamos começar, então, com uma notícia boa. Você participou da criação do filme Bicho Rei, que tem Taubaté como cenário principal. Conta um pouquinho pra gente como foi. Então, o Bicho Rei, o filme, a ideia, ela surgiu numa conversa, eu junto com o Lúcio Antunes, que é o diretor de fotografia, que também é aqui de Taubaté e trabalha com cinema há muito tempo, com publicidade. E foi uma história que a gente achou legal, surgiu num papo de bar mesmo, assim, num dia à noite, despretensiosa, mas que a gente foi evoluindo e a gente se encontrou, falou, pô, vamos desenvolver um pouquinho mais, vamos escrever um roteiro, vamos pensar na ideia. E foi crescendo, até um momento que a gente falou, pô, a gente precisa botar mais gente. E aí entrou a diretora, Catarina de Castro, lá de São Paulo, que entrou com tudo e assumiu meio que a liderança do projeto. E aí ela deu muito mais ideias e muita energia. E nós três juntos a gente foi indo. E chegou que aconteceu o filme, que a gente conseguiu realizar uma mega produção aqui no interior de São Paulo. E para quem não sabe, a gente já teve a oportunidade aqui na programação da TV Câmara de falar um pouquinho sobre esse filme, Bicho Rei. Inclusive, a Tânia Vinhas, que é nossa repórter, já também entrevistou artistas que vão participar do filme. E tem pessoas, né, de nome relevante aí para a nossa sociedade que participam. Qual é a expectativa? Então, a gente está com a expectativa lá em cima. O filme agora está em processo de pós-produção, que é um processo lento, demorado, que vai demorar um tempo ainda. Mas vai ser muito legal a gente ter o produto pronto e a gente vai tentar botar nos streams e tudo mais. E são tem atores globais, atores muito grandes e tudo mais, assim, em cenários que são muito famosos aqui, que quem é aqui de Taubaté com certeza vai reconhecer, como a Igreja da Santa Terezinha, o Mirante do Quiririm. Então são lugares muito que quem vê, assim, vai reconhecer na hora, vai achar legal. A gente está muito ansioso para ter esse produto pronto em mãos. Com certeza, para quem assiste, é gostoso a gente olhar um lugar que a gente conhece, né? Cria realmente um vínculo ali emocional com aquela obra. Mas já que a gente está falando de expectativa, afinal de contas, quando que esse filme vai ser lançado? E além dos streamings, que é uma expectativa aí que vocês têm, né? De colocar o filme, onde mais ele vai poder ser visto? O lançamento do filme vai ficar pro ano que vem. A gente está nesse processo de pós-produção até o ano que vem. E aí a gente já tem algumas ideias para o lançamento. A gente com certeza vai querer fazer um lançamento legal aqui em Taubaté, porque a gente é daqui, a gente gosta muito aqui da região. Então a gente tá planejando ainda, mas vai ficar pro ano que vem. Tá ótimo. E a gente quer saber também, a gente fala muito sobre o resultado final, daquilo que a gente vai colher, né, de todo esse trabalho. Mas quais são os desafios de produzir um filme como esse numa cidade como Taubaté?
São muitos desafios e muitas dificuldades para não só um filme, mas eu acho que trabalhar com arte de forma independente, tanto no cinema, quanto na música, quanto no teatro, aqui no interior é muito difícil, principalmente por falta da falta de recursos e a gente tem que ir atrás de muita coisa por nós mesmos, né? É uma produção independente, que é a gente que fez tudo. Então, a gente sempre esbarra em falta de recurso, em falta de não de mão de pessoas para trabalhar, mas muitos trabalhos que precisam ser feitos por poucas pessoas. Então, a gente está sempre ali tentando e insistindo muito. É um trabalho de muita insistência, muita paciência e muito trabalho. E o que precisa ser feito, na sua opinião, para que essas dificuldades sejam superadas futuramente para os próximos trabalhos? Olha, eu acho que principalmente mais apoio vindo do poder público, através de editais, através de investimento mesmo, em fomento de cultura, fomento de arte. A nossa região aqui, Taubaté, não só Taubaté, mas o Vale do Paraíba, tem muitos artistas bons em todas as frentes, no teatro, na música, no cinema, no audiovisual. A gente tem muita gente boa, muita gente criativa, muita gente que trabalha não só nessa parte de criação, mas na parte da graxa, como a gente fala também, nos serviços que envolvem ali a produção de um filme, de um álbum, de um show e tudo mais. Mas sempre a gente esbarra na falta de verba, na falta de incentivo mesmo financeiro. Uhum. E por outro lado, como que é você filmar em Taubaté, que é a sua cidade, você conhece, né, muito bem, diferente de cenários de outras cidades que de repente são desconhecidas para você? Isso foi uma honra muito grande, assim, principalmente com a nossa conexão com o Mazzaropi aqui, né? Taubaté tem toda essa história, e o Instituto Mazzaropi foi um dos grandes apoiadores da produção do filme. Então, pra gente foi muito divertido, assim, tipo, gravar em lugares que eu passo quase todo dia ali, por exemplo, na Santa Terezinha mesmo, né, que é um lugar muito famoso. E, de repente, a gente tá ali durante um dia inteiro, fechando a praça e trabalhando, e com um radinho e não sei o quê, e todo mundo parando para ver o que tá acontecendo. Então, foi, ao mesmo tempo, uma honra muito grande e muito divertido. Bacana. E você também é produtor musical, né? Vamos falar um pouquinho dessa área também? A minha primeira pergunta é, o que um artista precisa para ele ser, de fato, lançado ali no mercado musical? Basta só o dom? Então, hoje em dia, eu acho que não basta mais só o dom. Porque o mercado da música, de novo, principalmente para quem é independente, para quem não tem uma grande gravadora por trás, ele é muito difícil você conquistar um espaço. Você consegue lançar, você consegue ir atrás das coisas, mas é difícil você criar um público, porque é difícil você se sobressair nas redes sociais e tudo mais. É um trabalho muito árduo, que exige muito trabalho, exige investimento, exige muitas coisas. E principalmente, sabe, boa parte dos artistas aqui da região não consegue sobreviver disso. Então você faz isso tendo um outro trabalho, sendo um segundo trabalho, então acaba ficando cansativo e tudo mais. Mas aqui no Vale do Paraíba a gente tem muitos artistas e muitas bandas incríveis, muita gente talentosa. O dom, aqui no Vale do Paraíba, o dom existe em muitas frentes, principalmente na música. A música aqui é muito rica. E para quem está nos acompanhando e tem aí a ideia de se lançar no mercado musical, fala pra gente quais são os primeiros passos, o que a pessoa precisa fazer? Eu acho que se organizar mentalmente e planejar. Eu acho que o planejamento é tudo. E ter um planejamento não só de curto prazo, mas entender que esse tipo de planejamento ele é feito médio e principalmente longo prazo. Quando você quer lançar um produto, você quer lançar uma música e tudo mais, você tem que ter ela bem ensaiada, bem feita, todo um processo aí de criação. E a partir do momento que você tem esse produto na sua cabeça pronto, você vai para um outro processo, que é o processo de tornar isso realidade. Então, pesquisar e ir atrás de como isso é feito, quais são os profissionais envolvidos. Eu sou uma das pessoas responsáveis por um selo independente aqui em Taubaté, o Bang Records. E o selo, a ideia do selo é principalmente essa, é ajudar as pessoas, os artistas e as bandas, a entender todo esse processo, a entender todo esse trabalho que existe por trás do lançamento de uma música, de um álbum. Porque para quem vê só o lançamento, acha que a pessoa tinha uma música, gravou e lançou. Mas não é assim, tem todo um processo, muitos profissionais envolvidos ali. Então é todo entender esse processo e principalmente, eu acho que se inteirar, estudar esse processo para entender tudo que
que exige, tudo que acontece por trás, e conseguir planejar isso de acordo com a sua disponibilidade, com a sua energia, né? Estar preparado, né? Estar preparado. Agora, como você mesmo disse, o Vale do Paraíba está repleto de talentos aí. Tem gente muito competente, com dom realmente. E principalmente aqui em Taubaté, né? Lógico que a gente tem que puxar um pouquinho para nossa cidade. Essas pessoas têm onde praticar, onde se formar, onde se informar e ter tudo isso que você falou que é preciso? Eu acho que tem, mas sempre tem aquela margem para melhora, né? Aqui em Taubaté existem estúdios, como o Bang Studio, que é a sede do Bang Records, mas existem outros estúdios também. A gente tem a Fego Camargo, a escola que é um centro de formação artístico muito importante para a cidade. Então, a gente tem muitos lugares aqui, só que ainda assim eu acho que poderia melhorar em todas as frentes, tanto na parte do poder público, de ter mais centros, de ter mais lugares para as pessoas se apresentarem, quanto acho que no geral mesmo. Isso é uma das coisas que faz muita falta aqui, ter lugares, palcos disponíveis para as bandas se apresentarem, para os artistas mostrarem a sua arte e tudo mais. Isso é uma das principais dificuldades, eu acho, nesse sentido. Uhum. E para você, quais são as potencialidades de Taubaté? E aí eu estou falando de temáticas, de artistas também, de produção de produtos para arte. Olha, Taubaté, todos os projetos que eu participo, que a gente faz aqui, a gente sempre costuma falar que Taubaté é uma região que tem muito potencial. E não só nas pessoas que a gente tem, que muita gente talentosa, muita gente esforçada. A gente está numa região que tem muito potencial por estar perto dos grandes centros. Quando a gente fala de arte, a gente sempre pensa em São Paulo. São Paulo é um grande centro, mas São Paulo está aqui pertinho. Rio de Janeiro está aqui pertinho. A gente está nessa localização que permite a gente ter acesso a esses grandes centros e poder usar esses grandes centros como local de aprendizado, como referência, sabe? Tipo, consumir esse tipo de coisa. Porque eu acho que, para quem trabalha com arte, consumir a arte é uma parte muito importante do processo, porque você vai aprendendo. Você vai vendo como as pessoas fazem, você vai vendo como as grandes referências vão fazendo, e a gente tenta trazer isso para cá e aplicar isso aqui no nosso dia a dia. E dessa forma, eu acho que todo mundo que trabalha com arte aqui entende que isso é uma necessidade, e a gente vai fazendo, mas sempre trazendo para cá, sempre trazendo aqui para o interior, sempre... Porque a gente gosta, além de gostar muito aqui, né, de ser daqui, gostar muito daqui, a gente sempre, todo mundo entende que aqui a gente tem esse potencial muito grande da região toda aqui do Vale do Paraíba. E quem sabe num futuro próximo aí que Taubaté seja uma referência quando o assunto é arte visual, né? Com certeza. É um dos nossos grandes objetivos aqui, é transformar não só o Vale, mas mais especificamente Taubaté, num polo artístico mesmo, porque as pessoas, os artistas e tudo mais já estão aqui. A gente não precisa de mais artistas para ser um polo. Isso a gente já tem. A gente precisa agora evoluir melhor o processo, tipo, ter mais oportunidades, ter mais investimento, mas o que precisa a gente já tem aqui. Então eu acredito mesmo que daqui a alguns anos aí a gente vai ter Taubaté como um polo artístico no Vale do Paraíba. Tomara, e a gente vai estar aqui, né, para presenciar e acompanhar essa evolução da nossa cidade. Gui, eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda. Boa sorte no lançamento do filme Bicho Rei. Eu já quero deixar aqui o convite para que vocês voltem para a gente falar mais sobre o filme e aí conversar sobre essa obra de arte. Com certeza. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre arte, cultura. Realmente é muito importante para a gente estar nesses espaços, falando sobre a arte, falando sobre as pessoas que trabalham com arte, sobre os trabalhadores da cultura, principalmente depois da pandemia, que foi um segmento muito afetado, que até hoje está com dificuldades e lutando ainda para conseguir existir. Então, é muito bom ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre arte e cultura. Obrigada mais uma vez. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a nossa edição ao vivo dessa sexta-feira, dia 16 de agosto. Eu retorno na segunda-feira com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo final de semana, aproveite e até mais.